Você sabia que em 127 horas, o título do filme representa exatamente o tempo de atividade contínua? 127 horas, desde o momento em que Aaron Ralston acordou no dia do acidente até ser sedado durante o resgate. Isso dá exatamente 5 dias e 7 horas. Para a cena em que Aaron cai no cânion e fica com o braço preso sob a pedra, o diretor Danny Boyle filmou James Franco por 20 minutos seguidos, captando todas as emoções possíveis. Depois ele montou a cena usando os trechos mais intensos dessa gravação. A filmadora usada por James Franco nas cenas foi a mesma que Aaron Ralston usou na vida real, enquanto estava preso no Canyon Blue John, um detalhe autêntico que conecta diretamente o filme à história real. Durante as gravações no cenário apertado que representava o Canyon, Franco escondia livros e materiais de estudo nas frestas do set para manter a mente ocupada e driblar a claustrofobia, já que passava horas trancado ali. O piloto de helicóptero que aparece no resgate no final do filme, interpretado por Terry Mercer, é na verdade o mesmo piloto que resgatou Aaron Ralston na vida real, uma participação especial com muito significado. Você sabia que em Um Maluco no Golfe, a ideia do filme foi inspirada em Kyle, amigo de infância de Adam Sandler, que era jogador de hóquei. Kyle costumava jogar golfe com Sandler e o pai dele. Hoje em dia, ele trabalha como professor em Manchester, New Hampshire, a cidade onde Sandler cresceu, e treina o time de hóquei da escola local. Logo no começo do filme, Happy menciona um jogador de hóquei chamado Terry O'Reilly. Ele ficou famoso por, certa vez, pular na arquibancada do Madison Square Garden e brigar com um torcedor durante uma partida. Em uma cena, Happy pergunta para Chubbs por que ele não praticava um esporte de verdade, como o futebol americano. O curioso é que Carl Weathers, o ator que interpreta Chubbs, realmente foi jogador profissional de futebol americano antes de seguir carreira como ator. Durante as cenas com Richard Kiel, ele sempre aparece encostado ou apoiado em algo, como uma cerca ou outro ator. Isso aconteceu porque, em 1992, ele sofreu um grave acidente de carro que causou um trauma na cabeça, afetando seu equilíbrio, por isso ele precisava de apoio para ficar em pé. Você sabia que em Atividade Paranormal, os atores não receberam um roteiro tradicional? Em vez disso, foram orientados com instruções básicas sobre como se comportar e quais temas abordar em cena, para dar um ar mais natural e realista às atuações. Kate Featherston e Micah Sloat, os protagonistas, ganharam apenas $500 cada pelas filmagens, mas com o enorme sucesso do filme, eles renegociaram seus contratos posteriormente. Nas primeiras sessões de teste, várias pessoas saíam do cinema no meio da exibição. A equipe inicialmente achou que o público não estava gostando, até perceber que, na verdade, muita gente não aguentava o nível de tensão e medo gerado pelo filme. Todos os efeitos especiais foram feitos de forma prática, diretamente na câmera, e depois ajustados no computador pessoal do diretor Oren Peli. Nada de efeitos digitais superproduzidos. Com um orçamento minúsculo de cerca de $15 mil, o filme arrecadou mais de 193 milhões ao redor do mundo, se tornando um dos filmes mais lucrativos da história do cinema. A maior parte dos fenômenos paranormais acontece entre 2 horas e 3 horas e 30 minutos da manhã, de acordo com os horários no vídeo. Esse período é conhecido por estudiosos do paranormal como hora morta, quando acredita-se que demônios e espíritos estão mais ativos. As filmagens foram feitas em apenas 10 dias, algo impressionante considerando o impacto e o sucesso do longa. Você sabia que em Norbit, Ed Murphy interpreta 3 personagens diferentes? Ele dá vida ao próprio Norbit, a Rasputia e ao Sr. Wong. Para se transformar em Rasputia, Murphy passava de 2 a 3 horas na maquiagem todos os dias e ainda vestia uma roupa especial que pesava cerca de 34 quilos. Já para viver o Sr. Wong, o processo levava entre 2 a 2 horas e meia, com uso de luvas e uma prótese dentária para mudar completamente sua aparência. A atriz Thandie Newton seguiu uma dieta rigorosa durante as filmagens. Isso porque o roteiro descrevia sua personagem, Kate, como muito mais magra do que o comum, para acentuar ainda mais o contraste com Rasputia. Segundo Thandie, a primeira versão do roteiro que ela leu era bem mais sombria, mostrando Rasputia abusando emocional e fisicamente de Norbit com muito mais intensidade do que foi apresentado no corte final do filme. Uma curiosidade interessante, entre todos os filmes em live action em que Ed Murphy interpreta múltiplos personagens, Norbit é o único em que ele não usa seu bigode característico. E por fim, o personagem Big Jack, vivido por Terry Crews, afirma ser o irmão mais velho no filme, mas na vida real, Terry é na verdade o mais novo entre seus irmãos.
Você sabia que em Efeito Borboleta, Ashton Kutcher mergulhou fundo nos estudos de psicologia, transtornos mentais e teoria do caos para se preparar para seu papel. Ele queria entender a fundo as nuances do personagem e o impacto das escolhas que mudam o rumo da vida. Em uma das cenas de flashback do Evan, dá pra ouvir ele lendo um trecho do conto Um Som de Trovão, de Ray Bradbury. Na história, um grupo viaja milhões de anos no passado para caçar dinossauros, mas quando um deles pisa acidentalmente em uma borboleta, o futuro muda drasticamente. É exatamente essa ideia que inspirou o conceito central do filme. A cena da explosão das caixas de correio foi tão difícil de acertar que a produção só tinha 3 delas disponíveis, e só conseguiram capturar a cena certa na terceira tentativa. Todas as cenas que se passam na prisão foram gravadas em um presídio real no estado de Washington, e com a presença de detentos de verdade. Já o ator Elden Henson, que interpreta o Lenny, teve um desafio físico intenso. Ele gravou primeiro as cenas em que seu personagem está normal, e depois teve que engordar cerca de 9 quilos em apenas um mês, para filmar as partes em que Lenny aparece perturbado e mais corpulento. Surpreendentemente, ele conseguiu atingir essa transformação a tempo, o que impressionou a equipe de produção. Você sabia que em Bem-vindo à Selva, o diretor Peter Berg contou que durante a busca por locações na floresta amazônica no Brasil, eles foram assaltados por 3 moradores locais armados. Levaram todo o dinheiro, computadores e outros objetos de valor. Depois disso, a produção decidiu mudar as filmagens para o Havaí. O dublê do Dwayne Johnson era seu próprio primo, Tannoy Reed. Ele chegou a quebrar o tornozelo durante a gravação da cena em que Beck e Travis rolam morro abaixo com o Jeep. O elenco e a equipe se divertiram muito com o bom humor de Christopher Walken nos bastidores. Sean William Scott contou em uma entrevista em 2003 que Christopher Walken pregou uma peça nele durante as filmagens. Um dia, Walken fingiu estar triste porque ninguém havia lembrado do seu aniversário. Sean tentou animá-lo, mas depois descobriu que Walken estava apenas brincando, nem era aniversário dele. Rosário Dawson, por sua vez, se dedicou bastante ao sotaque em português. Durante toda a produção, ela praticava diariamente e chegou a usar 15 variações diferentes do idioma. Você sabia que em O Espetacular Homem-Aranha 2, o plano inicial era que o filme tivesse mais 2 continuações diretas, mas a Sony decidiu cancelar essa sequência e, em vez disso, fez um reboot do personagem em parceria com a Marvel Studios. Foi assim que o Homem-Aranha passou a fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Esse também foi o primeiro filme do Homem-Aranha a ser completamente gravado no estado de Nova York. E até então, foi a maior produção já feita por lá. A famosa cena de luta entre o Homem-Aranha e o Electro na Times Square foi criada digitalmente. Para isso, os artistas de efeitos visuais tiraram mais de 36 mil fotos do local real como referência. A atriz Shailene Woodley chegou a ser escalada para viver Mary Jane Watson e até gravou algumas cenas, porém sua participação foi cortada na edição final, já que os produtores acharam que havia personagens demais e decidiram simplificar a história. Jamie Foxx, que interpretou o vilão Electro, usou 21 próteses finas de silicone no rosto. Esse material imita melhor a pele do que o tradicional látex de espuma. E esse foi mais um Curiosidade sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!